Oficialmente, então, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje temos a presença, mais uma vez, do Márcio, professor da nossa faculdade, não é? Na área de Sagrada Escritura. E hoje, tratando do tema Redescobrindo o livro do Deuteronômio e sua teologia. Por que esse tema hoje? Né? E o convite para o Márcio, para que a gente possa entender. As Paulinas lançou agora um livro chamado Deuteronômio, Escuta Israel, que é um livro tratando desse livro, né, bíblico, o Deuteronômio. E o nosso professor Márcio é autor de um dos capítulos desse livro. Né? Então queremos conversar com ele sobre esse tema, Deuteronômio, sobre o capítulo que ele escreveu e sobre os temas ligados ao livro do Deuteronômio. Partilhar então essa conversa todos juntos aqui. Tá bom? O Márcio, então, eu vou abrir então para você, Márcio, já trazendo para você. Por que redescobrir o livro do Deuteronômio? Né? O descobrindo ou redescobrindo? Né? Por que essa ideia de descobrir ou redescobrir o Deuteronômio e sua teologia? Por que isso é importante? Né? Qual a necessidade disso? Na verdade, isso já vem do anseio que foi traduzido na minha dissertação de mestrado. Né? Eu observo que o Deuteronômio, aliás, eu me apaixonei pelo Deuteronômio logo no início dos meus apontamentos e pesquisas bíblicas, pela riqueza que é não só o Deuteronômio, como também a teologia deuteronomista. E a gente observa que nem sempre os livros do Antigo Testamento, de uma forma especial, né, para a perspectiva cristã, nem sempre são tão aprofundados ou tão valorizados quanto os livros do Novo Testamento. Então, eu sempre tive uma quedinha, para não dizer um tombo, pelos livros do Antigo Testamento. E, de um modo especial, pelo Deuteronômio, por tudo aquilo que a teologia deuteronomista apresenta em um momento muito delicado de Israel, que foi o período do exílio, principalmente. E por que descobrindo ou redescobrindo? Porque, muitas vezes, o texto bíblico está aí, mas nós não percebemos toda a riqueza teológica que ele tem, que ele pode nos oferecer. Obviamente, nós não temos a pretensão de apresentar tudo em uma hora. Obviamente, isso não acontece, mas pelo menos gerar no ouvinte, gerar naquele que está nos ouvindo, o desejo e a curiosidade por esse livro, talvez apontando um olhar ainda não percebido, um ponto de vista ainda não experimentado, né? Encontrar o Deuteronômio não apenas como um conjunto de leis, mas principalmente como uma experiência do povo de Israel, que convida a uma conversão profunda e principalmente a um amor exclusivo ao Deus de Israel. Então, Márcio, já que a ideia então é a gente ter pelo menos um saborzinho desse livro, não é? Um saborzinho dessa teologia, diz para a gente então aí me dá as informações básicas. Esse livro tem um autor, foi pensado por quê, que queria falar o que para quem. Dá então esse gostinho aqui para a gente. Começa nos situando dentro desse livro. Então, a primeira coisa é compreender um pouco essa importância que o Deuteronômio tem. Então, na tradição judaica, por exemplo, é um livro de suma importância. Entre outros fatores, nós poderíamos colocar primeiro, que é a reafirmação da aliança. Ali no Deuteronômio, ação daquilo que foi experimentado lá no Monte Sinai. Deuteronômio é apresentado como o último dia da vida de Moisés e, portanto, é uma espécie de testamento daquele que é o grande da Torá, né? O Moisés, aquele a quem Deus deu a lei, com quem Deus fez uma aliança representativa ali com o povo de Israel. Ainda nesse livro nós encontramos um princípio essencial do judaísmo, que é a afirmação do monoteísmo. O Senhor é um, ou o Senhor é único. E além disso tudo, nós ainda encontramos atrelado o início do credo judaico, o Shema, ou a Shema, né, que o povo de Israel reza, geralmente os judeus piedosos costumam rezar cotidianamente. Do ponto de vista da tradição cristã, ele também se revela um livro muito importante. Por exemplo, lá no deserto, segundo o Evangelho de Lucas, as 3 afirmações de Jesus são retiradas do livro do Deuteronômio. Jesus, quando perguntado sobre o maior de todos os mandamentos, recorre ao Deuteronômio.
No Sermão da Montanha, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele está fazendo uma reinterpretação, uma atualização daquilo que foi dito no Deuteronômio. E além disso tudo, é também um dos 3 textos, ou um dos 3 livros mais citados do Antigo Testamento no Novo, perdendo apenas para o livro dos Salmos e Isaías. E diga-se de passagem também, é um dos livros mais encontrados. Viu? Então vamos retomar ali das 3 coisas que você estava falando do Deuteronômio. Foi aí que Eu estava dizendo que o Deuteronômio é um dos 3 livros do Antigo Testamento mais utilizado no Novo. Perde apenas para Salmos e Isaías. E é o 2º livro mais encontrado nos manuscritos do Mar Morto, tendo 30 exemplares naqueles manuscritos que foram encontrados no século passado, mostrando assim a importância que esse livro tinha no início ali do cristianismo e, obviamente, também para o judaísmo de uma forma geral. Então, no que diz respeito ao Deuteronômio, a tradição judaica chama-o de Devarim, que é como geralmente a tradição judaica ela dá o nome do Pentateuco a partir da primeira palavra mais importante, e para nós, de uma tradição greco-romana, poderíamos dizer assim, chama-se de Deuteronômio. Por quê? É uma tradução lá do capítulo 17, 18, no qual é pedido em hebraico que se faça uma Mishneh HaTorah, que é isso, uma cópia da lei. Contudo, na tradução do hebraico para o grego, foi traduzido como uma segunda lei, uma Deuteronomion, ou uma segunda lei. Então, é apresentado ali como um testamento de Moisés. Isso é um movimento muito importante, porque o Deuteronômio costuma insistentemente fazer memória do passado e projetar o futuro. Insistentemente, a teologia deuteronômica vai pedir aos israelitas que se lembrem daquilo que viveram, principalmente a escravidão no Egito, para que esse compromisso com o Senhor seja atrelado e experimentado na terra que eles vão viver. Portanto, o Deuteronômio tem uma característica muito interessante, de uma perspectiva anamnética, quer dizer, relembrar o passado, e uma perspectiva prognóstica, de apontar para o futuro, aquilo que o povo deve viver na terra que vai entrar. Assim, o Deuteronômio tenta resgatar essa memória para indicar ao povo o seu modo de proceder. Do ponto de vista de composição, né, o Augusto perguntava sobre um autor. A gente tem que ter cuidado, porque os livros bíblicos não são como os livros atuais, né, que tem ali direitos autorais e quem foi que escreveu, e foi escrito tudo de uma vez. O que se costuma dizer, tem uma frase de um biblista brasileiro que eu gosto muito, ele diz que o Deuteronômio é um rio que se dá, ou que nasce a partir de vários afluentes. Quer dizer, não é uma realidade única ou unilateral que escreve o Deuteronômio, mas ele vai sendo constituído ao longo do tempo. E tradicionalmente é comum ouvir falar que esse Deuteronômio ele foi originado ali de um eixo principal chamado Deuteronômio primitivo ou Código Deuteronômico, que está ali em Deuteronômio 12 a 26, capítulos 12 a 26, e depois esse núcleo grosso foi sendo, diríamos assim, encoberto por camadas redacionais. A primeira ali do período pré-exílico e a segunda do período exílico. Qual seria o objetivo? É resgatar no povo a atualização da fé e principalmente a esperança de que Deus não abandonou o seu povo. Portanto, por mais que o Deuteronômio seja marcado por leis, ele não é um livro legalista, mas é um livro que chama e apela ao sentimento, à experiência de gratidão. O fundamento do povo seguir a lei do Senhor não é simplesmente a norma pela norma. Não é porque você tem que seguir pronto, mas é porque Deus nos libertou do Egito. É uma experiência existencial. E porque Ele nos resgatou, Ele tem direito de ser nosso Senhor. E esse direito implica, então, uma aliança. Aliança concretizada nos mandamentos, nas normas, que não é opressiva,
mas libertadora. É essa a proposta do Deuteronômio. Então, dentro desse livro, um horizonte constante que vai se fazer presente é o apelo à unidade, ou a lembrança à unidade. Partindo do pressuposto de que o Senhor é um, Deuteronômio 6,4 é um texto essencial, a teologia deuteronômica vai propor essa unidade em diversos aspectos. A primeira delas, por exemplo, essencial, é Deus. Deus é um. Agora, como esse Deus é um, o povo dele também deve ser um. Quer dizer, não deve haver divisão, lembrando aí a divisão do norte e do sul, não deve haver brigas entre o próprio povo, porque ele é um só, são irmãos. Insistentemente o Deuteronômio bate nessa tecla. Uma outra realidade, uma outra instância dessa unidade é a lei. O povo deve viver a partir de uma única lei. Qual é essa lei? A lei que foi dada a Moisés. Também deve viver em uma só terra. Nada de divisão de reino do norte, de reino do sul. Não. Mas Israel é um todo, é um só homem, como muitas vezes nós escutamos a expressão. E além disso, Israel também deve viver ao redor de um único santuário. É outro elemento importantíssimo da teologia deuteronômica e uma tentativa de suprimir os santuários locais marcados pela idolatria e experimentando aí, então, muito própria da teologia deuteronômica, que é a luta contra os falsos deuses, contra tudo aquilo que ameaça ou que parece ameaçar o Deus verdadeiro. Então, são traços interessantes e dentro dessa perspectiva unitária, a maior novidade é, sem dúvida, o monoteísmo. Muitas vezes nós imaginamos que Israel desde sempre foi monoteísta, mas ao observarmos alguns elementos bíblicos, vamos perceber que várias vezes o povo foi adorar falsos deuses. Quer dizer, não eram tão monoteístas assim, mas o monoteísmo foi uma realidade que foi sendo apresentada. E o Deuteronômio e também a corrente deuteronomista tem um impacto muito grande nessa realidade chamada de monoteísmo. Então, nós falávamos de deuteronomismo, é também importante nós sabermos. O livro do Deuteronômio, ele é algo tão relevante que ele cria não apenas um conteúdo literário ou um texto, ele cria uma mentalidade. Essa mentalidade que nós chamamos deuteronomista se faz tão presente em Israel que nós vamos ter os livros, observem bem, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, são livros organizados e orientados a partir dessa corrente teológica, que se fundamenta no Deuteronômio como horizonte normativo e teológico para reler toda a história de Israel. Fazendo assim... Um adendo, Márcio, só para ajudar o pessoal a nos acompanhar. Então significa dizer que esse conjunto de livros que você citou agora, né? 1 Samuel, 2 Samuel, Josué, 1 Reis, 2 Reis, quer dizer, esse conjunto de livros, eles têm como pano de fundo o pensamento que está lá no livro do Deuteronômio. O pensamento teológico, né, que o livro do Deuteronômio apresenta, esse pensamento teológico do livro do Deuteronômio é o chão desses outros livros também. Isso é interessante para a gente perceber, então, que é uma corrente de pensamento, não é só um livro da Bíblia, mas esse livro da Bíblia apresenta para a gente uma corrente de pensamento que influenciou a composição de outros livros também do Antigo Testamento. Exatamente. Eu quis só retomar, só para reforçar essa imagem, para o pessoal perceber, então, como a corrente de pensamento, o Deuteronômio não é só um livro, né, mas é uma corrente de pensamento com influência muito grande no Antigo Testamento. Muito bem. Pode continuar. Então, essa intervenção foi só para dar uma reforçada nisso aí. Valeu. Tranquilo. E vamos ver esse conjunto, esse bloco que nós chamamos obra histórica ou historiográfica deuteronomista, nós vamos ver uma reinterpretação da história de Israel
a partir dos conceitos básicos do Deuteronômio. Nesse bloco nós vamos ver uma análise da posse até a perda da terra. E qual vai ser a resposta, basicamente, de todo esse livro, ou de todo esse bloco? O Senhor nos tirou a terra porque nós somos infiéis à aliança. Vamos retomar com calma. Vamos lá, Márcio. Esse pano de fundo vai fazer uma análise da posse até a perda da terra de Israel. E fazendo o povo entender que aquilo que aconteceu, quer dizer, o exílio, é consequência da infidelidade do povo. Então, essa corrente teológica é muito, muito, muito importante. Eu sou extremamente suspeito para falar do deuteronomismo, mas o mais importante é perceber isso. É uma releitura da história de Israel. E é bem aqui, eu vou aproveitar, Augusto, para responder já a pergunta que nos foi feita acerca da relação entre o Deuteronômio e o profeta Jeremias. Então, como a gente falava... Né? Tá. Só retomando, pessoal, aqui. Né? O Márcio está colocando para a gente que a teologia do Deuteronômio ela vai tratar e vai intervir ali nos temas desde da posse da terra, não é, Márcio, até a perda da terra. Pronto. E vai explicar que e vai explicar que essa perda tem como pano de fundo ou como razão a infidelidade de Israel. Israel foi infiel, então por isso perdeu a terra, né? A teologia do Deuteronômio vai tentar explicar seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio. Correto? Isso. Pronto. Aí agora você vai falar da pergunta do Kleber que ele fez para a gente. Então, como a gente falava, o Deuteronômio... A relação entre o Deuteronômio e o profeta Jeremias. É a questão. Qual é a relação entre o livro do Deuteronômio e o profeta Jeremias? Exato. Então, o Deuteronômio ele não cria apenas uma obra literária. Ele cria uma mentalidade. E essa profetas. Ela surge no meio dos círculos proféticos. Ali, talvez, círculo de Elias, Eliseu, nós já vamos ver as primeiras sementes, diríamos assim. Mas nós temos vários outros profetas que vão estar... Jeremias é um daqueles que se utiliza dessa mentalidade. Poderíamos dizer que ele é um profeta deuteronomista. Tá? O que acontece? Quando nós pegamos o texto do profeta Jeremias e colocamos em paralelo com o texto do Deuteronômio, vamos perceber várias coisas em comum. Por exemplo, a compreensão de aliança de Jeremias, lá em Jeremias 11, está embasado em Deuteronômio 4 e 7. Claramente, inclusive, mesmas palavras. Quando você pega qual a identidade de Deus no profeta Jeremias, muitas vezes ele é apresentado como o Deus que nos tirou do Egito, assim como o Deuteronômio. Outra coisa, a luta contra a idolatria, presente ali em Jeremias 2, 26. É um pano de fundo do Deuteronômio. O cumprimento das palavras, que é apresentado também em Jeremias, parece retomar Deuteronômio 28. E mais do que isso também, os dois textos comportam uma mensagem de esperança muito significativa. Tanto o Deuteronômio quanto Jeremias não acreditam que o exílio é a última palavra de Deus para Israel. Mas Israel voltará e reconquistará a terra outrora perdida. Portanto, o pano de fundo deuteronômico está claramente presente no profeta Jeremias, tá? É um profeta altamente influenciado por esse tipo de pensamento. Bom, e no caso, então, entrando também já, seguindo aqui essa nossa reflexão da teologia do Deuteronômio, então, já percebemos que é importante essa teologia porque ela influencia significativamente outros textos do Antigo Testamento. Né? Conhecer essa teologia nos ajuda a entender melhor até o pensamento
que está presente em outros livros do Antigo Testamento. E aí, nesse caso, da sua pesquisa do livro, do seu interesse do livro, então, o que você destaca para a gente desse livro, do pensamento do livro? Que elementos são significativos? Já que a gente não pode explorar tudo, não é? Mas aquilo que é significativo, aquilo que é importante, ao seu ver, que é importante a gente sair daqui tendo conhecido, ouvido falar alguma coisa. Então, a primeira coisa essencial é a compreensão de aliança. A aliança no Deuteronômio é um pacto bilateral. O povo e Deus precisam ser fiéis. Obviamente, a fidelidade de Deus não se põe em questão. Mas a fidelidade de Israel é a grande situação. Então, o Deuteronômio trabalha em uma lógica retributiva. Se o povo é fiel, Deus o abençoa e ele herda a terra. Se o povo é infiel, Deus o abandona e ele é retirado da terra. Então, a aliança é uma relação bilateral de fidelidade, na qual Israel se compromete a adorar exclusivamente o Senhor, sem espaço para outros deuses, aquilo que o Deuteronômio 6, 4 e 5 pede, de todo o coração, com toda a alma e de todo o seu ser, um amor exclusivo. É isso a aliança deuteronômica. Tá? Em contrapartida, Deus se compromete a ser o Senhor desse povo, protegendo-o e principalmente lhe dando a terra. Então, a fidelidade aos preceitos da aliança garante a benevolência de Deus para com o seu povo. E é por isso que o Deuteronômio, inclusive, vai dizer, olha, eu coloco em tua frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Mas Deus deixa lugar aqui para a liberdade do povo. Então é muito interessante perceber essa aliança como um pacto de fidelidade, e esse pacto coloca ali, implica na atitude do povo. O povo deve se comprometer com um comportamento essencial. Tá? Então, esse aspecto é muito, muito, muito importante. E ele vai se desdobrar, então, em dois eixos. Tá? O eixo principal é o eixo do amor para com Deus, um amor exclusivo, sem espaço para as falsas divindades. E o segundo eixo é o amor para com os irmãos, no qual Israel se compromete a ajudar os marginalizados, principalmente aquilo que nós chamamos tríade sagrada, estrangeiro, órfão e a viúva. São os empobrecidos de Israel, com os quais o povo deve comprometer-se para que não passem fome e não sejam explorados na sociedade israelita. Então esse é um traço da teologia deuteronômica muito importante. Um segundo traço que eu destaco é esse apelo à unidade, porque ele vai dar origem àquilo que é mais característico da fé de Israel, que é o monoteísmo, tá? Embora no Deuteronômio nós encontramos aqui ainda os germes, ainda a reflexão inicial, nós vamos perceber essa reflexão um pouco mais desenvolvida no Deutero e Isaías. Mas o início é com certeza o Deuteronômio e aquilo que nós também chamamos de reforma de Josias, que está presente lá em 2 Reis, capítulo 22, na qual Josias põe abaixo todos os santuários locais, tudo aquilo que não dizia respeito ao Deus de Israel e que era influenciado pelos cultos pagãos ou idolátricos. Então, nessa reforma, o rei Josias tenta colocar em Israel uma mentalidade nova. Que mentalidade é essa? De um amor exclusivo ao Senhor, seu Deus. Então, esse traço de unidade também é importante, a ideia de que Deus é um ou único, dependendo da forma como a gente prefira interpretar. Um outro dado que eu acho muito interessante também, Augusto, dessa teologia, é a busca atualizadora da ação de Deus. Por exemplo, a palavra hoje vai se repetir ali no Deuteronômio quase 70 vezes, indicando, principalmente nas camadas mais recentes, indicando a ideia de um Deus que não está preso ao passado. Embora relembrar o passado seja essencial, mas Deus não fica preso lá. Deus é o Deus que age hoje. É o Deus que está junto do seu povo.
e que, assim como resgatou do Egito, das garras de Faraó, pode resgatar também do Império Babilônico. É essa a ideia. Apresentar ao povo de Israel que esse Deus atua insistentemente ao redor do seu povo. Uma outra coisa, por fim, para a gente não prolongar muito na teologia, é o aspecto social presente no livro do Deuteronômio, que é inclusive o tema da nossa pesquisa de mestrado. Eu ia até perguntar a você, porque eu vi que é o tema do seu capítulo também no livro, não é? Que é a legislação social, as legislações sociais do Deuteronômio. Esse capítulo do livro é o que você contribuiu na composição desse livro. Exatamente. Exatamente. Então, a gente observa claramente que o Deuteronômio, ele propõe uma inter-relação profunda entre liturgia e vida. Tá? A liturgia não pode ser dissociada daquilo que eu vivo. Pelo contrário, existe uma relação essencial. E muitos dos sacrifícios que deveriam ser apresentados no templo, na verdade, são destinados aos empobrecidos. Uma coisa interessante só para a gente ver. O Deuteronômio fala de um dízimo trienal, lá no capítulo 14, versículos 28 e 29. O que era o dízimo trienal? A cada 3 anos, os produtos que deveriam ser o dízimo, naquela época não era dinheiro, mas era as produções agrárias, eles não deveriam, a cada 3 anos, não deveriam ser levados ao templo, mas deveriam ser colocados na porta da cidade, para que os pobres se alimentassem disso. Olha que coisa interessante. E várias vezes esses empobrecidos vão ser chamados no Deuteronômio de irmãos, fazendo assim relembrar a ética da fraternidade. E em última instância, o Deuteronômio vai colocar o seu leitor numa sinuca de bico, diríamos assim, contra a parede. Olha, você tem aqui a atitude do faraó, que é escravizar o irmão, ou a atitude de Deus, que é libertar. Qual que você quer fazer? É muito interessante essa perspectiva do Deuteronômio. É um traço que eu realmente gosto muito. Então, já que você falou do livro, a gente já vai engatinhando, tá ok? Pode ir entrando, que eu ia puxar o assunto do livro, né? Como você falou, legislação social, já estamos no capítulo do livro, aí vamos puxando o livro agora, então. Já estamos. Então, como a gente já sabe, no mês de setembro, a Igreja do Brasil, ela costuma deter-se ou apresentar de uma forma especial uma temática bíblica, é chamado Mês da Bíblia. Esse mês surgiu lá em 1971, por ocasião dos 50 anos da Diocese de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então decidiram fazer um mês dedicado às Sagradas Escrituras, por causa que setembro comemora-se o dia de São Jerônimo, de famoso padroeiro dos biblistas, e aí surgiu a ideia do mês da Bíblia. O mês da Bíblia, ultimamente, ele está sempre alternando um ano ímpar, são livros do Novo Testamento. Ano passado nós estudamos a primeira carta de João, e nos anos pares são livros do Antigo Testamento. Este ano, por providência de Deus, nós estaremos estudando o livro do Deuteronômio com o título Abre tua mão para o teu irmão, apontando exatamente a perspectiva da solidariedade, que é um dos princípios básicos da doutrina social da igreja, a gente não pode esquecer, né? Resgatando essa fé em união e engajada com o próximo. Então Márcio, esse é o tema do mês da Bíblia desse ano. Abre tua mão para o teu irmão, inspirado pela teologia social presente no livro do Deuteronômio. Exatamente. Então, o livro que nós O livro, vamos lá, Márcio. Fala pra gente um pouquinho desse livro, então, que você acabou entrando como autor de um dos capítulos. Então, esse livro, ele é esforço de um grupo de pesquisa lá da FAGE, chamado A Bíblia em Leitura. Por favor, diga para o pessoal que está acompanhando o que é a FAGE, porque o pessoal escuta a sigla e não sabe o que é. Vou dizer. Então, a FAGE é a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, é um grande expoente teológico aqui no Brasil, onde eu estudei, né, a minha graduação em teologia e também o meu mestrado em Bíblia no livro do Deuteronômio. Por acaso, né? Então eu faço parte desse grupo desde 2016 e nesse grupo nós fazemos pesquisas variadas acerca da Bíblia. E daí surgiu a ideia de estudarmos, prepararmos
um material de embasamento para o mês da Bíblia de 2020, que era o livro do Deuteronômio. Então, o livro, eu sou suspeito por falar, mas eu estou muito empolgado, porque assim, eu ainda não tinha encontrado em língua portuguesa um livro que tivesse tantos elementos assim bem legais mesmo sobre o Deuteronômio. Primeiro que é um grupo bem eclético, então o nosso grupo é formado por religiosos, leigos, religiosas, padres, não padres, católicos, evangélicos, homens, mulheres. Então, assim, várias realidades que englobam, que endossam várias perspectivas e vários olhares nesse livro do nosso grupo de pesquisa. Então, o livro está organizado em 9 capítulos. Tá? O primeiro, o Padre Cônios vai dar ali o primeiro acesso à introdução básica sobre o livro do Deuteronômio. Com licença, só dizendo que o livro apresenta justamente o Padre Cônios e a Zuleika como os organizadores. Né? Eles não são os autores, mas eles organizaram os textos ali do livro. Né? Exatamente, obrigado por lembrar. Então, para quem não conhece ainda, o Padre Cônios, por exemplo, é um dos responsáveis pela nova tradução da CNBB, é também um dos responsáveis pela tradução da TEB, que é já mais conhecida há mais tempo, um excelente trabalho. Então, é um biblista de renome nacional. Ele faz ali a porta de entrada para o livro do Deuteronômio. Depois, nós vamos encontrar o Padre Vitório com o Deuteronômio e o deuteronomismo, apresentando magistralmente essa relação. Tá? E depois nós vamos ter uma tríade ali de legislações. A primeira são as legislações sociais, que coube a mim, depois as legislações políticas e as legislações cultuais, respectivamente da irmã Zuleika e do Padre Vitório. Posteriormente, nós vamos fazer uma teologia da unidade da aliança com o Fábio, e depois a teologia da retribuição no livro do Deuteronômio. Olha que coisa interessante. Muito. E aí, muito boa. E bem aí, atual, para finalizar... Bem atual, inclusive, o problema da bem teologia atual. da retribuição. E aí, para finalizar, nós vamos apresentar as relações do Deuteronômio com os evangelhos, que é um artigo do Frei Jaci, e depois o Deuteronômio dos Atos dos Apóstolos ao Apocalipse. Então, assim, é um trabalho bem interessante sobre vários aspectos, sobre vários pontos de vista, e que com certeza enriquece a nossa pesquisa sobre o livro do Deuteronômio. Muitas vezes é um pouco deixado de lado, um pouco esquecido dentro dessa realidade, né? E é um livro essencial. Esse material, Márcio, esse livro, então, está sendo lançado pelas edições Paulinas, não é? E ele ele já foi lançado, ainda vai ser lançado, já está disponível, porque a capa você compartilhou com a gente lá no grupo da faculdade, não é? Eu já usei ela até nos stories aí, já joguei assim para o pessoal dar uma olhada, e vou colocar novamente no history ainda a capa direitinho, para vocês verem qual é o livro direitinho, né? Para quem se interessar, então, poder adquirir o livro, com certeza vai valer a pena. Eu já estou muito interessado. O livro, na verdade, ele já foi lançado agora dia 7. Graça perguntou, quando será lançado? Já foi lançado, Graça, agora dia 7. Já foi lançado, já, isso. Algumas livrarias já têm, aqui a de Fortaleza ainda não tem, infelizmente, mas eu entrei em contato, por exemplo, com a de São Paulo, eles já estão enviando, não vejo a hora dos meus chegarem. A Graça é lá de Recife, olha aí nas Paulinas aí, viu, Graça? Em Recife, que tem também as Paulinas, você já conhece? Pode ser que já tenha chegado por aí, não sei se chegou. Eu acredito que no máximo em uma semana, no máximo 10 dias, talvez, já esteja chegando. Né? O valor dele está de R$ 37,90. Tá? Mas vale muito a pena, tá muito interessante. Eu sou suspeito, claro, né? Porque eu estou no meio desse negócio, mas assim, de verdade está um conteúdo muito bom. Pois é, e é importante, gente, eu quero reforçar para quem está acompanhando a gente, é que é importante a gente ter conhecimento desses materiais, porque para estudar a Bíblia, quanto mais leitura você tem de gente que pesquisa, porque muitas vezes a gente não tem condição de pesquisar, a gente não tem acesso, às vezes, a um curso mais profundo de faculdade para aprofundar algumas coisas, uma especialização, um mestrado. Então, assim, a gente tem que recorrer a esses materiais. Se a gente quer conhecer mais a fundo a Bíblia, entender melhor a palavra de Deus, você tem um material desse de pesquisadores sérios, bons trabalhos,
título do livro é Deuteronômio, Escuta Israel, viu? O título do livro aqui, o Valdeci perguntou, é Deuteronômio, Escuta Israel. É o título do livro. É Edições Paulinas. Então, é importante a gente acompanhar, né, esse material, e esse especificamente foi feito pensando no mês da Bíblia, mas não vai servir só para o mês da Bíblia, né? Vai, com certeza, é um material que ajuda na pesquisa de quem está na faculdade, que está estudando o Pentateuco, e quer aprofundar o Deuteronômio, quem quer estudar melhor e conhecer melhor esse texto, que eu considero um texto muito interessante, porque, é assim, Márcio me corrija se eu estiver errado, tá certo, Márcio? Porque o Antigo Testamento não é muito minha área, que acolá eu posso dar uma escorregada, não é vergonha nenhuma. Mas o Deuteronômio, né, até a palavra Deutero, segunda lei, como você falou, não é? É de certo modo, ele tem uma certa, não sei se é paralelo, mas ele está ali lado a lado com o Levítico, né? Que o Levítico é outra linha de pensamento, é outra teologia que está no Pentateuco, né? É uma outra corrente, se não me engano, sacerdotal, que está ali por trás do Levítico, e é uma outra perspectiva teológica. E o Deuteronômio está ali como uma outra abordagem que muitas vezes se choca com o Levítico, em alguns pontos de vista, né? Em algumas abordagens. Enquanto o Levítico é muito legalista e muito preocupado com a lei, especialmente a pureza legal, o Deuteronômio me parece muito mais preocupado com a lei também, mas no sentido também de promoção das pessoas, né? Ele tem uma perspectiva muito mais social e muito mais integradora do que o Levítico. O Levítico é muito mais ritual, até porque é da corrente sacerdotal, não é? É muito mais ritualístico, voltado para o rito e para o legalismo ritual. Então, assim, é interessante perceber que se você quer conhecer um livro, entender que ali você está confrontando teologias, né? E aqui você tem uma teologia muito rica, como você disse, que influenciou não só o Antigo Testamento, mas também o Novo, como tem uns capítulos que você falou, que vai falar nos Evangelhos e também no Atos dos Apóstolos, em todo o Novo Testamento. Eu fiquei super curioso, porque como eu trabalho com literatura do Novo Testamento, especialmente literatura paulina, né? É interessante perceber esses pontos de contato entre Deuteronômio e literatura paulina, por exemplo. É muito interessante. O Félix Garcia, ele tem um livro bem interessante, já antigo, que ele fala Deuteronômio, uma lei pregada. Então nós vamos ver que o Deuteronômio é realmente isso, é uma lei que não apela para o legalismo, mas ele apela para a experiência do povo. Aquilo que nós vivemos é que fundamenta a nossa atitude. Não é simplesmente a lei pela lei, mas é porque existe um amor. Então o que motiva a minha fidelidade não é a lei, não é o medo, é o amor que eu tenho a Deus, né? Então, nesse sentido, de fato, o Deuteronômio é muito mais preocupado com essa atividade, essa ação de agradar a Deus, do que simplesmente com a norma por ela mesma. De fato, a teologia sacerdotal é muito mais preocupada com isso, mas nós vamos ver que aos poucos elas vão se complementando. Por exemplo, a teologia da aliança bilateral no Deuteronômio, num dado momento ela é fadada. Por quê? Porque a aliança bilateral exige a fidelidade dos dois. Israel foi infiel, e agora? E agora vem a teologia sacerdotal com a categoria da promessa. A promessa, ela depende só de quem promete. Isso aqui não é, obviamente, uma relativização da norma ou da fidelidade, mas é entender que a promessa, ela é anterior, ela independe. E Deus promete porque ama, não porque Israel pode devolver alguma coisa. É que aí faz uma abordagem que tira, não é que tira, mas que deixa claro, o ser humano é chamado, o povo é chamado a responder com a fidelidade. Mas mesmo não conseguindo ser fiel, Deus permanece fiel, que é o que São Paulo vai falar lá na frente, né? Deus é isso. Né? Oséias também fala muito isso, de uma forma muito bela, que mesmo Israel pecando, Deus continua ao encontro dele, né? Então, é uma perspectiva de um Deus que às vezes a gente acaba esquecendo. Nos últimos tempos a gente tem pregado um Deus tão cheio de rigorismos, e a gente tem que voltar para a Escritura e perguntar, é isso que a Escritura apresenta? É isso que Jesus Cristo apresentou? Não se trata aqui, obviamente, de relativização, mas nós temos que entender o âmago da Escritura para nem ir de mais, nem ir de menos, né?
que é o grande risco que às vezes a gente corre. Né? Então, tratando especificamente, eu não sei se dá tempo ainda, mas só uma rápida apresentação. Temos 12 minutos para concluir. Desses 12, você usa aí uns 5, 8. Então tá tranquilo, tá tranquilo. Era só uma apresentação rápida desse artigo que a gente trabalhou. A gente começa ali fundamentando a preocupação com os marginalizados. Será que o Deuteronômio realmente está preocupado com isso? Quais são os textos que fundamentam? Onde que nós podemos perceber isso? E acentuando principalmente a tríade estrangeiro, órfão e viúva, e em alguns casos escravos e levitas, tá? Nós vamos perceber que, de fato, o Deuteronômio insistentemente se preocupa com isso. Tá? Insistentemente. De um modo especial, por exemplo, se você se interessa por esse texto ou por esse tema, de um modo especial nós vamos ver isso na perícope que eu trabalhei, que foi Deuteronômio 14, 22 a 15, 23. Nós temos ali um conjunto de 5 leis de cunho litúrgico-social. 5 leis. Né? Bem interessante e forma, Augusto, eu vou falar uma palavra técnica aqui, mas só para você entender, forma uma estrutura concêntrica simétrica, cujo eixo vai ser a lei da solidariedade. Assim, só explicando para quem está ouvindo a gente, quando ele fala estrutura concêntrica simétrica, ele está dizendo o seguinte, que o texto é construído onde você tem uma estrutura onde o início e o fim eles dialogam, e eles vão dialogando de tal modo que o centro do texto vai dizer o que é mais importante desse conjunto do texto, ele vai como se fosse afunilando para você chegar no ponto central, por isso que é concêntrica, né? Você tem os extremos que vão se ajustando no texto e você vai vendo os paralelos de uma ponta a outra e esses paralelos vão levar você até o centro do texto. Aqui no centro você vai ter a ideia central, forte e significativa do texto. E faz parte, por exemplo, desse eixo central. Dentro dessa estrutura, nós vamos perceber que o eixo central é a lei da solidariedade, que é exatamente embasada na ideia de abrir a mão ao irmão. É bem interessante. E esse irmão é o pobre, né? Aquele que muitas vezes não tem o que comer. O Deuteronômio vai ser bem preocupado com esse tipo de pessoas, tá? Muito preocupado. Então, várias vezes nós vamos perceber isso no livro do Deuteronômio, de uma forma especial, nesses capítulos, aliás, nesses textos que nós falamos. Deuteronômio 14, 22 a 15, 23. Tá? Depois, segundo momento do nosso trabalho, nós trabalhamos o Deuteronômio como um projeto de defesa para os pobres. Lembrando essa perspectiva prognóstica, ou seja, futurística, que dentro da narrativa aparece, o Deuteronômio vai dizer insistentemente: você deve cumprir os mandamentos na terra que o Senhor te deu. Essa ideia é exatamente uma tentativa de inculcar na mente, fazer entrar no coração dos ouvintes que eles devem ser fiéis em tudo, inclusive nas normas sociais, que são muito presentes. Então, dentro dessa realidade, o que o Deuteronômio quer é estabelecer uma sociedade fundamentada na justiça, uma sociedade que cria elementos de libertação. Por exemplo, você pega o capítulo 15, a partir do versículo 13, nós vamos ver ali a libertação dos escravos. Várias vezes era comum acontecer na sociedade israelita que uma pessoa entrava numa estrutura de empobrecimento, não tinha com que se sustentar ou pagar suas dívidas e várias vezes se vendia. Então, a essa estrutura de opressão e de escravidão, o Deuteronômio coloca, obviamente inspirado em outros textos, mas o Deuteronômio coloca uma estrutura de libertação. A cada 7 anos, os escravos hebreus devem ser libertos, e quando forem libertados, eles devem ser libertados com uma garantia de que não voltarão imediatamente para a escravidão. Isso aí diríamos assim, uma aprofundamento do Código da Aliança, né, que só determinava o povo ir embora. O Deuteronômio diz, não basta ir embora, tem que dar alguma coisa para ele se sustentar. Então, o que ele conseguir carregar da casa do seu senhor, ele pode carregar. Dando a ideia aí de uma espécie de previdência, mais ou menos, né? Para que será que isso aconteceu efetivamente em algum momento na história de Israel, ou isso foi pensado e na prática ficamos no vácuo, sem saber?
é muito difícil. A grande maioria dos estudiosos acreditam que, infelizmente, não saiu do papel. Né? Mas o Deuteronômio propõe essa realidade. Então, mas a grande maioria dos estudiosos pensa que dificilmente, ou pelo menos assim, do ponto de vista de todos realmente libertarem, é muito complicado. Alguns, inclusive, taxam o Deuteronômio de muito idealista. Mas quando você faz um projeto, você projeta o melhor. É essa a proposta do Deuteronômio. Embora às vezes provavelmente não tenha acontecido tudo, mas essa é a proposta. E essa proposta não é simplesmente um conselho. No Deuteronômio ela ganha a autoridade de norma, de preceito. Por mais que, por exemplo, nós hoje não tenhamos, aliás, pelo menos a maioria dos estudiosos acha que isso não aconteceu, ou dificilmente aconteceu de fato, mas uma coisa a gente não pode negar. Existe entre os judeus um sentimento de solidariedade entre eles muito grande. Muito grande. Então, uns se sentem realmente responsáveis pelos outros. Quem conhece a comunidade judia sabe que isso é muito belo neles. Né? E daí, a gente parte, então, para o terceiro ponto, que é também muito interessante, é o apelo de Deuteronômio 15:7, melhor dizendo, 15:7, não endureças o teu coração para os pobres. Então, o Deuteronômio faz esse apelo para os ouvintes, de modo que eles recordem insistentemente que esses pobres são irmãos, são fraternos. E é esse o vínculo principal. Não é o vínculo de devedor, de escravo, de trabalhador. É o vínculo da fraternidade. Todos eles formam um só povo, sob um único Deus e uma única lei. Então, eles precisam recobrar esse elemento fundamental da fraternidade. E é essa fraternidade que vai garantir o comportamento ético esperado pelo Deuteronômio, que é o comportamento de responsabilidade para com os mais fracos. Ok? Por fim, a gente trabalha ali a temática por um culto que faça viver. O Deuteronômio vai insistir na ideia de que o culto não é simplesmente um cumprimento de normas litúrgicas, mas o culto ele deve emanar para a vida de Israel. E praticamente a grande maioria dos sacrifícios no livro do Deuteronômio, eles vão culminar na partilha, numa refeição solidária. E essa refeição deve então acontecer principalmente para com o estrangeiro, o órfão, a viúva, o escravo e o levita. Né? E o mais interessante é perceber o cume. O cume dessa experiência de fé é a alegria. Todos eles se felicitarão ou se alegrarão a partir dessa partilha. Se nós lembrarmos, por exemplo, como que se dava nas primeiras comunidades cristãs a fração do pão, é uma perspectiva muito próxima disso. Um tempo atrás, conversando com um queridíssimo professor Padre Taborda, que é um dos grandes nomes da sacramentologia no Brasil, e falava dessa reflexão com ele, ele olhou e disse assim, Márcio, muito interessante. É muito provável que tenha relação e tenha embasamento nessas primeiras frações do pão que a comunidade cristã celebrava. Lembremos, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, que vai falar do pão das viúvas, né, por exemplo. Então, assim, dentro dessa realidade, o culto não é simplesmente o cumprimento de normas, mas o culto é o lugar da fraternidade, no qual todos são chamados a participar do mesmo banquete, que é o sacrifício do Senhor. Interessante observarmos também, Deuteronômio vai dizer, lá no capítulo 16, Deuteronômio, nós vamos ter ali as prescrições das 3 grandes festas. Festa das tendas, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes, né? Então, nessas 3 festas ali, nós vamos perceber praticamente também esse cunho de partilha, celebrando essa libertação. Não apenas a libertação do Egito, mas a libertação de toda e qualquer estrutura opressora que ainda possa resistir em Israel. Portanto, tirando aí as palavras de um outro biblista, né? O Deuteronômio busca realmente criar uma sociedade justa por meio de um projeto inovador. Idealista? Talvez, mas pelo menos é uma tentativa.
Acho que aí dá para a gente ter mais ou menos uma visão um pouco sintética daquilo que a gente trabalhou no nosso artigo. Sim, e assim, é bom que não liga tudo também, não, senão o pessoal não fica curioso para comprar o livro e ler, né? Dá só o tira-gosto. E a gente está chegando no final, gente, já falta aqui um pouco menos de 2 minutos para a gente concluir. E eu quero primeiro agradecer ao Márcio pela sua disponibilidade para estar com a gente aqui partilhando esse trabalho, né, e esse tema aí, o mês da Bíblia para setembro, e ter esse material saindo agora. Tem bastante tempo para a gente poder adquirir, ler, para poder então viver bem o mês da Bíblia. E eu quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando a seguir nossas redes sociais, né? Aqui no Instagram, @teologaepreciso, no YouTube, Professor Augusto Lívio, canal do YouTube também que a gente coloca esse material, e vamos começar a colocar outros materiais também lá, tá bom? Acompanhe a gente. As redes sociais da faculdade, @católica do RN, aqui no Instagram, acompanhe também para saber as notícias da faculdade. E Márcio, por favor, suas últimas palavras e seu agradecimento. Temos aí 30 segundos. Então, uma propaganda. As irmãs paulinas vão fazer um curso, tá, sobre o mês da Bíblia, baseado no livro próprio delas. Já está com as inscrições abertas no site das Paulinas. Então, aproveite que é muito bom. Acho que assim, eu sempre falo que eu sou muito suspeito para falar do Deuteronômio. 10 segundos, conclua. Vai cortar. Para terminar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ouvir a Deus é um elemento essencial para essa teologia. E ouvir não com os ouvidos, mas principalmente